Bom dia, amigos. Bom dia. Os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Como é bom a gente saber disso, não é verdade, amigos? Te damos graças, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede de paz. Obrigado pela tua doce e preciosa paz. A paz que sobrepassa todo entendimento. A paz que o mundo não pode oferecer. A paz tem um nome, e o nome é Cristo. Tu és a paz. E o Senhor, nesta manhã, enche o nosso coração de alegria, de celebração e de paz. Obrigado. Nós rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é bom. E pedimos ao Senhor nesta manhã que mais uma vez fale ao nosso coração poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Amém. Bom, vamos lá. O tema de hoje. Vamos falar sobre crescimento. É importante você entrar no horário, nas 10 mesmo, porque a gente pode começar com um tempo de louvor, de adoração, e aí você não perde esse tempo. Você aproveita e desfruta para juntos louvarmos a Deus. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Abra comigo 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Tem a sua Bíblia perto de você. Uma Bíblia no computador, no celular. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro 2. O apóstolo Pedro diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém, amigos. Até aqui. Então vamos lá. Bom, hoje o tema é crescimento. E eu queria já perguntar logo de cara, e eu gostaria que você me respondesse de maneira objetiva, qual é a área da sua vida que você deseja crescer? Você deseja crescer? Qual é a área da sua vida que você deseja crescer? Coloque para mim aqui para eu poder ler. Para no final a gente orar sobre isso. Vamos lá. O Douglas disse, na área espiritual. A Joyce, minha amiga querida, na área espiritual. A Fátima, em todas as áreas. Na área profissional, a área espiritual. Vamos lá, podem escrever. Área espiritual, espiritual sentimental, área espiritual e profissional, o Helder espiritual, Edilane espiritual, Guiomar espiritual, Kleber emocional, espiritual, a Ana espiritual e profissional. Legal. Desenvolvimento pessoal, espiritual, a Júlia, a Lúcia Cabuto, todas as áreas. Espiritual, área espiritual, profissional. Legal. Enfim, importante vocês colocarem isso para que a gente ore no final em relação a esse seu desejo. Bom, como é que você se avalia hoje nesse processo de crescimento, hein? Como é que você se avalia hoje?
Hein? Você tem avançado? Você está parado? Ou tem retrocedido? Escreve para mim aí, deixa eu ver. Você fazendo uma avaliação da sua vida nesse processo de crescimento que você deseja. Você tem avançado? Você está parado? Ou tem retrocedido? Uma das três alternativas. Está avançando? Está parado? Ou está retrocedendo? Tem avançado, vamos lá. Sim, avançando, parado, avançando, legal. Vai colocando. Como é que você se vê hoje? Meio a meio, avançando, tem buscado, parado, na busca, avançando. Legal. Maravilha. Agora, o que é que faz o seu coração arder de desejo, hein? Responda para mim. O que é que faz o seu coração arder de desejo? O que é que faz o seu coração arder de desejo? Olha lá, o pessoal está respondendo. Que legal. Bom ler aqui o que vocês estão escrevendo. O pessoal está avançando, estão buscando, avançando. Ok. Deixa eu dizer para vocês algumas coisas importantes. Bom, gente, o normal do ser humano é desejar crescimento. É desejar crescer em alguma área da vida, não é verdade? Por exemplo, ser uma melhor pessoa. A gente quer ser um melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor amigo, ser um melhor profissional, ser melhor cidadão. Não é verdade, gente? Nós queremos melhorar, nós queremos crescer na vida. Todos nós temos essa ambição de crescer na vida. Quem não quer crescer, se você que está me ouvindo aqui hoje, nessa manhã, não deseja crescer, alguma coisa está errada com você. Quem não quer crescer, ou já morreu, ou está doente. Está doente da alma. Porque o normal do ser humano é desejar o crescimento. Porque, amigos, não há nada mais devastador do que a falta de crescimento. É horrível a sensação de que nós estamos ficando para trás. É ou não é? É horrível essa sensação. Isso produz tristeza, produz inquietação. Isso adoece a gente. Agora veja, pensando no aspecto da vida humana. Vamos pensar aqui primeiro o aspecto da vida humana, antes de falar do aspecto espiritual. Pensando no aspecto da vida humana, por exemplo, existem casais, por exemplo, que estão juntos há muitos anos e ainda têm as mesmas crises da adolescência, do namoro, quando eles namoravam na adolescência. Ou seja, eles demonstram ter uma relação conjugal ainda muito imatura. Há pessoas que trabalham muitos anos na mesma empresa e nunca crescem, se mantêm iguais a quando começaram a trabalhar. Existem homens mais velhos frequentando ambientes de adolescentes e com uma linguagem de adolescente. Não cresceu. Há mulheres, mães, que se vestem como suas filhas adolescentes e ainda competem roupa com a filha, competem moda, competem estética e até em alguns casos compete o namorado com as filhas. Né? Enfim, tem muita gente que não passou pelos processos de amadurecimento. Essa é uma realidade. E no aspecto, vamos pensar no aspecto espiritual, há muitas pessoas que se converteram, mas passam anos e anos dentro da igreja e não crescem. Continuam com as mesmas meninices, continuam com as mesmas inconstâncias. Uma hora está aqui, daqui a pouco está cá, está embaixo, está em cima, está embaixo. Mesma coisa, não cresceu, não amadureceu. É gente até que conhece um pouco de Bíblia, hein? Mas o tempo passou e essas pessoas não cresceram espiritualmente, amigos. Não cresceram. Nesses versículos que nós lemos aqui, né, do texto lá de 1 Pedro, no capítulo 2, Pedro está nos dando alguns caminhos para o crescimento, gente. Se você quer crescer, esse texto fala sobre crescimento. No capítulo 1, que a gente não leu,
Pedro fala sobre os processos de como nós podemos ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida completa, uma vida abundante que Cristo tem para oferecer. Mas no capítulo 2 que a gente leu aqui, partindo do pressuposto que nós abraçamos esta vida plena e abundante, Pedro agora, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: irmãos, agora vamos crescer. Vocês receberam a vida abundante? Legal, maravilha. Agora vamos crescer. Nós não podemos ficar no primeiro estágio da vida cristã. A gente precisa subir um degrau. Ok? E aí, Pedro, então, nesse texto, nos dá algumas dicas para o crescimento, que eu queria destacar com vocês nessa manhã. Né? Eu queria destacar aqui 3 aspectos para um crescimento saudável. 3 aspectos para um crescimento saudável. Primeiro aspecto, anote: despojar. Está no versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Livrem-se. Despojar. Esse é o primeiro aspecto para um crescimento saudável. Veja, qual é a ideia que nós temos a respeito de crescimento? Nós pensamos, amigos, que crescimento é sempre o novo. A gente pensa que crescimento é sempre o aprendizado de coisas novas. Mas crescer não consiste apenas, gente, em acumular novas experiências. Crescer também é um processo de despojar. É também um processo de nos despojar. Ou seja, de retirar o lixo que foi acumulado, que foi acrescentado na nossa vida ao longo da nossa caminhada. Isso também é crescer. Deu para entender, gente? E aí é interessante porque Pedro ele faz uma listinha, né? Ele faz uma lista do que nós precisamos retirar da nossa vida. O lixo que a gente precisa retirar. Para a gente crescer, a gente precisa retirar lixo. Precisamos passar por um processo de nos despojar e tirar esse lixo que foi acumulado na nossa vida ao longo da nossa caminhada. E aí, olha a lista que ele faz. Primeiro ele fala do quê? Da maldade. Anote aí, maldade. Veja bem, ninguém faz a maldade só pela maldade. A pessoa que faz a maldade, ela está buscando com a maldade um atalho para chegar a algum objetivo. O que é maldade, gente? O que é maldade? É a prática de um ato em que outra pessoa é prejudicada de forma consciente. Quando é que eu tenho maldade no meu coração? Quando? Quando eu fico inclinado para com o sucesso e a prosperidade do outro. E essa minha inclinação gera maldade no meu coração. E aí então eu começo a tramar contra o meu próximo. E Pedro aqui está dizendo que se nós quisermos crescer na vida, nós precisamos tirar a maldade da nossa vida. Mas a lista continua. Ele fala agora sobre o engano. O que é o engano, gente? É quando eu uso de meios falsos e justificativas para chegar à minha vontade. Ninguém é mentiroso e usa de meias verdades à toa, de graça. Não. A pessoa que engana é porque ela já tem um projeto em mente e ela acha que com esse engano ele tem um atalho para chegar nesse projeto. E Pedro aqui está dizendo que se nós quisermos crescer, nós precisamos despojar, tirar o engano da nossa vida. A lista continua. Agora ele fala sobre a hipocrisia. Terceiro, hipocrisia, que ele está falando. O que nós precisamos tirar? O que é hipocrisia? É a arte de exigir dos outros aquilo que a gente não pratica. Isso é hipocrisia. Vou repetir. Hipocrisia é a arte de exigir dos outros aquilo que a gente não pratica. Ou seja, é quando eu estou errando em alguma área e eu não quero mudar a minha conduta. E aí eu passo a usar uma máscara. E o problema da máscara é que o nosso rosto começa a se adaptar à máscara. Esse é um problema.
E aí Pedro aqui está dizendo que se nós quisermos crescer, nós precisamos tirar a hipocrisia da nossa vida. Mas a lista não para por aí, a lista continua, gente. Agora ele fala sobre a inveja. Inveja. O que é inveja? Inveja é a tristeza diante do bem, do talento, da idade, do poder ou do sucesso do outro. Vou repetir, inveja é isso. É a tristeza diante do bem, do talento, da idade, do poder ou do sucesso do outro. É quando eu estou insatisfeito comigo, com o que eu tenho, com o que eu sou. E ao invés de mudar, eu começo a cobiçar o que o outro tem. O problema do invejoso é que ele nunca se satisfaz, porque o problema não é o que o outro tem, mas é a sua própria insatisfação constante. Esse é o problema. E Pedro está dizendo aqui para a gente que se a gente quiser crescer, nós precisamos tirar a inveja da nossa vida. E a lista continua. Mais uma coisa ele aponta aqui, nesse primeiro aspecto. Lembra, eu estou falando sobre despojar. Para um crescimento saudável, primeira coisa, despojar. E dentro do despojar, estou falando de aspectos que Pedro está mostrando para a gente tirar da nossa vida. E agora Pedro fala sobre maledicência. Maledicência. O que é a maledicência, gente? É o falso testemunho. É quando eu uso a minha língua para destruir alguém. E sempre acreditando que quando eu faço isso, eu estou me saindo bem. Estou prosperando em prejudicar o outro. Né? Gente, nós não podemos pensar que destruindo os outros, nós vamos ser felizes e prósperos. Pedro está dizendo que se nós quisermos crescer, gente, nós precisamos tirar a maledicência da nossa vida. É interessante quando a Bíblia fala de pecado, eu já percebi isso, a Bíblia sempre parece que mostra uma lista para a gente de pecado, nunca vem um só. É sempre uma lista. Isso é tão importante, viu, amigos? Porque às vezes a gente olha um texto e fala assim, não, isso aqui eu não peco, então não é comigo, esse texto não é para mim. Mas quando vem uma lista, a gente fala, opa, em algum ponto aqui eu tô mal. E eu preciso me retratar. Então, olha só, a lista que Pedro dá: maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Confira hoje no seu coração se alguma dessas áreas, algum desses problemas estão acontecendo na sua vida. Mas seja honesto com você mesmo, não precisa escrever aqui hoje não. Seja honesto com você mesmo. Se você percebe, fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, mostre a área da minha vida que eu preciso crescer, que eu preciso amadurecer. Isso vai fazer bem para você, ok? Agora, perceba o seguinte, amigos, que quando Pedro falou do processo de despojar daquilo que não é bom na nossa vida, veja que ele dá uma lista, né? Como eu falei para vocês, isso acontece porque todos nós temos falhas e nós temos coisas que nós precisamos tirar da nossa vida, precisamos mudar de atitude. Porque nós temos a tendência de achar que o que está sendo falado nunca é para nós, é sempre para os outros. Ah, o Ronaldo está falando aqui nessa live, eu queria que o meu marido escutasse essa mensagem, eu gostaria que a minha esposa, que os meus filhos, que o vizinho, que o irmão da igreja, que o pastor, a gente sempre transfere para os outros. Esse é o problema. Mas todos nós, todos, sem exceção, olha, até agora 384 pontos aqui, todos nós, sem exceção, temos uma fragilidade em alguma área da vida. Essa é uma realidade. E Pedro está dizendo que se nós quisermos crescer, nós precisamos trabalhar nas áreas mais fracas da nossa vida. E nas mais fortes também. Porque as mais fortes também podem nos levar ao fracasso. Gera soberba no nosso coração. E a soberba precede a ruína. E a altivez do coração a queda. É nos pontos fracos e nos pontos fortes. Amém, gente? Então, eu pergunto a você aqui. Qual é a área da sua vida que você considera uma área fraca? Qual é a área da sua vida que precisa ser trabalhada, precisa ser lapidada? Pense nisso, pense nisso. Efésios 4:22 diz que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente,
e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Que seja assim. Segundo aspecto, vou falar de 3 hoje. Para um crescimento saudável, primeiro, despojar. Segundo, desejar. Primeiro, despojar. Segundo, desejar. Está lá no versículo 2. Versículo 2 diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Desejem de coração. Precisa desejar. Se você quer crescer na vida, precisa desejar. Se quisermos crescer, só há um caminho: o desejo ardente. Desejar de coração, como diz o texto. Isso se aplica, amigos, em qualquer área da sua vida que você quer crescer, como você apontou aqui no início do nosso encontro. Não é apenas no aspecto espiritual, em todas as áreas. Por exemplo, uma pessoa que deseja aprender um outro idioma, primeiro ela precisa ter um desejo ardente. Não pode ser algo displicente. Eu quero aprender um idioma, mas eu vou ficar aqui parado, não vou estudar, não vou... Não pode ser displicente. Tem que ter um desejo ardente. Certo? Por exemplo, se você quiser resolver um problema nos seus relacionamentos, você não pode ter uma atitude displicente em relação às pessoas. Não, porque senão você não vai conseguir resolver o problema. O que é necessário primeiro? Um desejo ardente para resolver esses problemas. E Pedro está dizendo que se nós quisermos crescer espiritualmente, nós precisamos desejar ardentemente o leite espiritual, que é o alimento de Deus. Leite espiritual é o alimento de Deus. Mateus 4,4, anote aí, diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que sai da boca de Deus. Se nós quisermos crescer, precisamos nos alimentar, amigos, dessa comida, que é a palavra, que nos dará o crescimento espiritual. Gente, algumas pessoas elas vão para os cultos da igreja, elas gostam de culto, acham que tudo é legal, tudo é bonito, poxa, que visual bacana da igreja, que palavra bacana do pastor, música boa, mas elas dizem que elas não se converteram ainda, porque ainda elas não sentiram nada. Eu gosto da igreja, eu vou na igreja, eu acho bacana, tudo é legal, mas eu não me converti ainda. Mas por que você não se converteu, amigo? Porque eu não senti. Enquanto essas pessoas estiverem mantendo essa atitude, elas nunca vão sentir mesmo. É preciso primeiro ter um desejo ardente por esta experiência. Certo? Conta-se, presta atenção nessa historinha aqui, ó. Conta-se que um hindu, uma religião da Índia, que era um guru, ele se converteu ao cristianismo. E certo dia, um dos seus discípulos perguntou como é que ele havia encontrado o Deus verdadeiro. O discípulo perguntou a esse hindu que havia se convertido: como é que você encontrou o Deus verdadeiro? E aí esse guru, levou o discípulo para um rio e mergulhou o seu discípulo na água e segurou a cabeça dele debaixo da água. Ficou segurando. Passou lá 10 segundos, 15, 20, 30, 40 segundos, 50 segundos. E aí o discípulo começou a ficar desesperado, buscando ar, porque imagina só, cabeça no fundo, 1 minuto, e ele lá desesperado, e buscando ar, e depois daquele tempo de sufoco, o guru levanta o discípulo da água. Aí o discípulo, poxa vida, o que é isso? Você queria me matar? Estava tentando buscar o ar. E aí o guru respondeu para o discípulo: aí está a resposta. Como é que eu encontrei o Deus verdadeiro? Se você buscar a Deus na mesma intensidade que você buscou o ar para respirar, você o encontrará. Que legal essa história, gente. Que legal. A Bíblia diz lá em Jeremias 29:13, o Senhor diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, busque a Deus com toda a intensidade e você irá encontrá-lo. Você quer encontrar Deus? Busque com toda a intensidade, como esse discípulo fez para buscar o ar. Ele queria buscar o ar. Busque assim. Busque assim a Deus e você vai encontrar Deus. Gente, amigos queridos, uma criança recém-nascida, ela busca ardentemente pelo peito da mãe para ter o alimento, não é verdade? Para ter o leite da mãe.
Essa foi a linguagem que Pedro aqui usou para o nosso crescimento espiritual. Muitos estão acomodados com uma vida espiritual atrasada, estagnada. Mas é tempo da gente buscar Deus, amigos. E Ele vai saciar a nossa fome. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em qualquer dimensão da vida, amigos. Se não, olha só, se não nos alimentarmos, nós ficaremos fracos. Em qualquer dimensão. Ficaremos doentes, imaturos. A imaturidade surge por falta de alimento. Se não movimentarmos os nossos músculos, o que vai acontecer? Eles vão ficar atrofiados. Se não alimentarmos a nossa moral, a nossa consciência ficará atrofiada. Se não alimentarmos o nosso emocional, a nossa consciência de amar irá atrofiar. A nossa capacidade de amar, perdão. Se a gente não alimentar o nosso espírito com a palavra, nós vamos atrofiar na nossa vida espiritual, gente. É assim que funciona. Outro aspecto importante que Pedro aqui ressalta para o nosso crescimento é que na conversão a gente não se torna perfeito. Na conversão a gente entra no caminho da perfeição. Ele diz lá no versículo 2, né? Como crianças recém-nascidas vocês desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte, que nós vamos crescer como um processo de salvação e uma salvação como um processo de crescimento. Nós estamos crescendo, queridos, para sermos salvos. E estamos sendo salvos em crescimento. Ninguém cresce, veja que eu vou dizer, isso é importante. Você, frequentador de igreja, veja que eu vou dizer, muito importante. Ninguém cresce através de uma oração feita pelo pastor. Ninguém. Ah, pastor Ronaldo, ora por mim para que eu cresça. Você não vai crescer assim na oração feita por alguém. Não. Eu vou transferir a minha unção, como alguns dizem, né? Essas frases prontas que a gente ouve. Vou transferir a minha unção. Não. Menos. Ninguém cresce assim. Guarde essa frase, anote essa frase que eu vou citar para vocês aqui, ó. Nenhum ritual substitui aquilo que é processo. Nenhum ritual substitui aquilo que é processo. Então não é na oração feita pelo seu pastor que você vai crescer. Nenhum ritual substitui o que é processo. Gente, é assim que vamos crescendo. Como? Passo a passo. Dia a dia. Degrau a degrau. É processo, gente. E o Deus que começou a boa obra na sua vida, Ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. O cristianismo não é uma experiência estática e que se acaba, amigos. O cristianismo é uma experiência que nos joga num caminho, que nos lança numa caminhada. E que caminhada é essa, gente? É a caminhada que agora eu vou amadurecendo de glória em glória, me despojando, como nós falamos no primeiro aspecto, me despojando de tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que é podre na minha vida. E nesse processo eu vou me alimentando daquilo que é divino. E então eu vou sendo transformado de glória em glória até o dia que eu serei transformado à imagem de Jesus, porque naquele dia eu verei como Ele é e então eu serei como Ele é. Glória a Deus por isso, amigos. O processo de crescimento na linguagem de Pedro não é uma obrigação, não é uma imposição, mas é uma consequência, gente. E quanto mais formos identificando na nossa vida aquilo que não serve e lançando fora, e aí nos alimentando da palavra, mais nós vamos crescer e amadurecer, e até sem perceber, sem notar que nós estamos crescendo. Crescer não pode ser uma paranoia. Crescer é um processo. Aquilo que viam de errado na sua vida passada, suas grosserias, seus pecados, suas maldades, agora as pessoas vão reconhecer que houveram mudanças. Puxa, olha, ele fazia tal coisa, você viu que ele não faz mais? Nossa, ele era tão grosseiro, como ele mudou? Ele não é mais assim. Poxa, como ele é amoroso. Olha, ele era briguento, nossa, agora ele promove paz. Como ele mudou? É assim. Quanto mais leite espiritual você tomar,
mais você vai crescer e amadurecer. E o terceiro aspecto que eu vou deixar para o seu coração. Você lembra do primeiro? Eu falei sobre, se a gente quiser ter um crescimento saudável, primeiro é despojar, é arrancar aquilo que está podre na nossa vida. E Pedro dá uma lista. Segundo, é desejar. Se você quer crescer, precisa ter um desejo ardente, né? Desejar ardentemente, de coração. E depois, agora, terceiro aspecto para você anotar, anote isso. O que é importante é se achegar. Quer crescer? Se achegar. Se achegar. Versículo 3 e 4. Que diz assim. Olha só. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Olha só, gente. Há um segredo para o crescimento. Versículo 3. Agora que provaram que o Senhor é bom. Diz o versículo 3. Agora que provaram que o Senhor é bom. Só podemos chegar a Deus para crescer, amigos, se nós tivermos experimentado que Deus é bom. Preste bem atenção nesse final. É muito importante o que eu vou dizer. Gente, só podemos chegar a Deus para crescer se tivermos experimentado que Deus é bom. É o achegar-se a Deus que gera uma experiência na nossa vida, porque Ele é bom. Quem não conhece a bondade de Deus não se sente estimulado a se aproximar dele. Não é verdade? Muitos têm uma imagem de Deus equivocada, como um Deus durão, de coração de ferro, intolerante, um Deus grosso, grosseiro, vingativo, né? Que nós precisamos convencê-lo de algo através de sacrifícios, rezas, correntes, promessas, porque senão ele não vai se mover. Tem gente que construiu essa imagem, essa ideia de Deus na cabeça. Gente, que visão horrível a respeito de Deus. Que visão horrível. A Bíblia diz que o crescimento que vem na nossa vida acontece à medida em que nós nos achegamos a Deus. Mas só podemos nos achegar a Deus se nós entendermos que Ele é bom. Porque ninguém se aproxima de um tirano. Ninguém se aproxima de um ditador. Não é verdade? Só se procura colo e ombro de quem tem amor para oferecer. Não é? Então, nós só vamos crescer, amigos, à medida que nós buscarmos a presença de Deus. E não é uma obrigação. Não se faz isso com muitas leis, com imposições, com regras. Não é isso que vai produzir um crescimento. Mas só conseguiremos nos aproximar de Deus se nós reconhecermos que Ele é bom. E a Bíblia diz, amigos, que a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. Deus é bom e a bondade dele nos leva ao arrependimento. Não é a intolerância, não é a pancada que nos leva, não. Olha o que diz Romanos 2,4, anote aí. Romanos 2,4 diz: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Paulo está dizendo que é a bondade do Senhor que te leva ao arrependimento. Então, amigos, caminhando para um final aqui, quanto mais perto de Deus, mais a gente tem vontade de tirar aquilo que está errado na nossa vida. Quanto mais próximos de Deus, mais a gente deseja ouvir a voz dele. E quanto mais nós vamos tirando as coisas ruins da nossa vida, mais nós vamos crescendo e vamos nos tornando pessoas melhores, pessoas mais nobres, pessoas mais lindas, pessoas mais dignas. Isso é vida. Vida, gente, não é... Vida não é adquirir coisas. Vida não é aumentar recursos. Não. Vida é crescermos como gente. Vida é crescermos como pessoas. É mais importante ser do que ter. E é isso que Deus quer de nós, que cresçamos, que a gente possa amadurecer e ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. E eu sei que é isso que você deseja para a sua vida. E aí eu pergunto aqui para a gente finalizar esse nosso tema de hoje.
Como você se avalia nesse processo de crescimento? Diante de tudo isso que nós ministramos aqui, que eu ministrei para vocês nesta manhã, como é que você se avalia nesse processo de crescimento? Você realmente, avaliando tudo isso que você ouviu, você realmente tem avançado? Ou você está parado? Ou até mesmo tem retrocedido diante daquilo que você ouviu? Como é que você vê? O que é que faz o seu coração arder? Que atitudes práticas? Agora, essa é a tarefa de casa para todos nós. Que atitudes práticas você pode ter a partir de hoje a fim de crescer? Porque senão vamos ouvir palestra, ouvir live de um, do outro, do ciclano e nada vai acontecer. Quais são as práticas, quais são as atitudes práticas que a gente vai ter a partir de hoje para que haja um crescimento? Então, eu quero fazer outra vez a pergunta para vocês, para a gente orar. Quero fazer a pergunta, quero que você me responda com sinceridade agora, diante daquilo que você ouviu. Diante do que você ouviu, não diante das suas avaliações antes de ouvir essa mensagem, mas depois que você ouviu essa mensagem. Como é que você avalia? Como é que você se avalia nesse processo de crescimento? Você tem avançado, está parado ou tem retrocedido? Coloque para mim agora aí, para a gente orar em cima disso. Vamos lá. Coloque para mim. Tem avançado, está parado ou tem retrocedido? Então vamos lá, o pessoal está dizendo avançando, o outro diz às vezes retrocedo, avançando, vejo que estou no caminho certo. Outra pessoa diz preciso me derramar ainda mais, constante e buscando por mais, legal. Agora eu vi que avancei e não parei, mas preciso melhorar e despojar mais. Que legal isso. Existe alguma área? Outra pergunta aqui para você. Você não precisa falar qual é a área, tá? Existe alguma área da sua vida que eu mencionei aqui que você precisa retirar, precisa despojar? Diga sim ou não. Lembra das áreas aqui? Livre-se da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, da maledicência. Existe alguma área que hoje você ouvindo fala, puxa vida, isso precisa mudar na minha vida. Isso eu preciso parar. Alguma coisa que o Espírito Santo tocou você? Existe alguma área? Diga sim ou não. Diga sim ou não. Quero ler aqui as respostas de vocês. Sim ou não, gente? Tem alguma área da sua vida que você precisa hoje despojar, abrir mão, permitir que Deus te limpe e restaure? Sim ou não? Responda com sim ou com não. Sim, a Joyce disse sim. Tem alguma área que o Espírito Santo falou com você nessa manhã que você precisa despojar, abrir mão, jogar fora? Sim. O Edson disse sim. A Bruna também sim. Rosana sim. A Ana também disse sim. A Arlene disse sim. O Márcio. A Eliane Sueli disse sim. Alguma área da sua vida que o Espírito Santo mostrou para você, de repente você não se encaixa nessa listinha aqui, mas tem uma outra lista que você se encaixa, que o Espírito Santo falou, olha, aquela outra área da sua vida você precisa despojar, você precisa abrir mão. Que legal. Eu até vou aqui colocar o meu. Posso? Vou responder também. Eu perguntei, eu também vou responder. Aí, ó. Eu também. Entrei na lista aí com vocês. Sim. Que bom, gente. Que bom. Glória a Deus pela sua vida. É isso aí. É isso aí. Tem áreas na nossa vida que o Espírito Santo precisa trabalhar para a gente crescer. Para a gente crescer. Eu quero crescer.
Eu quero. Vamos orar em cima disso, amigos? Dessa palavra? Vamos orar? Eu queria que você tivesse essa atenção, não saia ainda desta live, para a gente poder orar em cima deste tema tão importante, né? Senhor, eu oro junto com os meus irmãos. Eu oro junto com eles, pedindo ao Senhor que mude o meu coração. Mude a minha vida, mude a vida dos meus irmãos. Mude o coração dos meus irmãos. Todos nós estamos aqui e precisamos ser restaurados. Precisamos de um milagre na nossa vida. Precisamos despojar de coisas que muitas vezes estão impedindo o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Às vezes é a mentira, às vezes é a maldade, às vezes é uma maledicência, enfim, tantas áreas na nossa vida. Às vezes a hipocrisia. Quantas vezes agimos com hipocrisia, exigindo dos outros aquilo que a gente não pratica? Senhor, perdoa-nos por isso. Perdoa-nos, muda, Senhor, o nosso coração. A gente não quer viver desse jeito, não. Senhor, livra-nos da maledicência, livra-nos da inveja, livra-nos da hipocrisia, livra-nos do engano, livra-nos da maldade. Essa lista que Pedro deixou aqui para nós, essa é a nossa oração, Senhor. Nós não queremos isso na nossa vida. Nós não queremos. Nós entendemos hoje que se nós quisermos crescer, nós precisamos tirar estas coisas da nossa vida, despojar. Nós entendemos nesta manhã que se nós quisermos crescer de maneira saudável, nós precisamos desejar este crescimento. Nós precisamos desejar ardentemente, desejar de coração. Oh, Pai amado, incendeia o nosso coração. Coloca, Senhor, este fogo na nossa vida, no nosso coração. Por favor, Senhor, como aquela história que eu contei aqui hoje, do hindu que se converteu e ele deu uma lição para aquele discípulo dele, que quando ele mergulhou a cabeça do discípulo na água, o discípulo buscava o ar. Depois ele fala com o seu discípulo que se o seu discípulo buscar a Deus com intensidade, como ele buscou o ar para respirar, ele vai encontrar Deus. Assim nós queremos também, Senhor, fazer. Te buscar com intensidade, como o ar que nós respiramos. E nós vamos te encontrar. Ajuda-nos, Pai. E nós queremos também, para crescer, nós queremos nos achegar a Ti. Porque o Senhor é bom, como nós ouvimos. Agora que provaram que o Senhor é bom. Nós entendemos que ninguém se aproxima do tirano. Ninguém se aproxima de gente assim. Não. Nós nos aproximamos de quem tem ombro para oferecer, de quem tem colo para oferecer. E o Senhor é este Deus maravilhoso, que apesar de nós, apesar das nossas fraquezas e dos nossos erros, o Senhor tem ombro, tem colo, o Senhor nos restaura, o Senhor nos levanta, o Senhor oferece um recomeço, o Senhor coloca a tua mão sobre a nossa vida e nos abençoa, nos fortalece, nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Por isso que a gente pode se aproximar de Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Porque nós provamos, agora que provaram que o Senhor é bom, nós temos provado isso. Nós temos provado Tua bondade, Senhor. Oh, Pai, então nesta manhã eu oro pelos meus amigos. Oro com os meus irmãos. Que o Senhor guarde, abençoe, proteja, Pai. Proteja em nome de Jesus. Oh, Pai, que o Senhor guarde todos nós nesse dia. Tua boa mão esteja sobre cada um de nós, fortalecendo, abençoando, guardando. Nós queremos crescer, nós queremos amadurecer na vida cristã. Seja assim para o Teu louvor, seja assim para a Tua glória. Amém, amém, amém. Um beijão para vocês, viu, amigos? Que legal, bom demais estar com vocês aqui nessa manhã. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Vocês são muito queridos, legal demais essas manhãs, todos os dias, refletindo sobre temas tão atuais e que abençoam a nossa vida. Amanhã tem mais, hein, gente? Amanhã às 10 horas da manhã. Divulgue a live, conte seu testemunho, me marca lá no history, lá no seu perfil, me marca para eu poder compartilhar, tá bom? Um grande beijo a vocês, tenham um excelente dia. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e te dê paz. Beijo, amigos.